nossa motivação aqui é falar de Cristo, tornar esse evangelho prático na nossa vida, de forma verdadeira, de forma sincera, porque senão nós seremos meros espectadores, né? Então nós vamos orar nessa hora. Alexandre, você pode orar? Sim. Pai de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na sua casa para louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram essa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa escola bíblica, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, Senhor, de aprendermos mais de ti, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui essa manhã, Senhor. Abençoa aqueles que ainda estão vindo, Pai, para a igreja, Senhor. Aqueles que porventura, Pai, não poderão estar aqui essa manhã, que o Senhor possa estar contemplando também a necessidade de cada um deles, Senhor. Pai, torna essa palavra, Senhor, a sua palavra, Senhor, como prática de vida, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Abençoa nesse momento, Pai, o Zé, que vai estar trazendo, Pai, esse estudo para nós, Senhor. Seja com ele, usa ele segundo a tua vontade, Senhor. Em nome santo e poderoso de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Posso ligar esse ventilador aqui um pouquinho? Para esse barulhinho aí? De repente esse aí acho que vai ficar melhor. Barulhinho enjoadinho. Bem, nós estamos aí num projeto, né, em relação à nossa escola bíblica, e a gente, no decorrer dos semestres, a gente vem trilhando caminhos, né? Então, os dois últimos aí, alguém lembra do último tema da última revista? Foi o quê? Qual foi o tema? Nós estudamos sobre o que? Pode entrar, à vontade. Sim. O que nós temos estudado? Nós estudamos na penúltima lição aí, na penúltima revista. Nós não falamos sobre discipulado? Lembram disso? Né, Alexandre? Sim. Porque o irmão está perguntando aqui. Não, isso me ajuda. E aí depois? Falamos sobre discipulado na penúltima e hoje? A gente está no final, falando sobre ética cristã. E aí, a gente vem trilhando um caminho na EBD nessa formação, né? De que alguém sempre vai aprender alguma coisa com a gente. Os nossos filhos refletem quem? Quem está mais próximo, né? Que é quem vai formar o discípulo ali. Então, quando você fala de discipulado, de discípulo, de formação de discípulo, isso é uma questão muito séria. O que nós estamos ensinando? O que nós estamos passando? Não só a começar na nossa casa, mas lá fora, onde a gente trabalha, com quem a gente lida. Será o que as pessoas estão aprendendo com a gente? Então, nesse momento é muito importante a gente prestar atenção no nosso comportamento. E aí a Thelma foi muito feliz, porque essa revista que a gente está praticamente terminando, ela vai falar sobre o comportamento do crente. E a outra revista falava sobre cristão em tempo integral. Nós somos crentes ou cristãos quando? Em todo o tempo. Onde? Em todo lugar. Quem é o nosso modelo? Cristo. Nós somos o que dele? Discípulos. Enquanto discípulos dele, vocês estão conseguindo ver os links que o currículo da EBD tem? Enquanto discípulo de Cristo, nós estamos fazendo a diferença onde? Aqui no mundo. E o que a gente chama de ética cristã. E aí na primeira lição, a gente fez uma aula bem legal falando sobre o que é ética, né? E aí a gente usou o termo que a gente fala muito no mundo secular, né? Há uma crise ética no mundo, há uma crise moral, e a gente abriu um leque para isso. E isso chega na igreja? Chega na igreja, porque a igreja é feita de quem? De pessoas. Aonde tem pessoas, tem dificuldades, tem problemas. Por isso, a nossa responsabilidade em sermos cristãos em tempo integral. Mas ética diz respeito a quê? Quando alguém fala de ética, ou você ouve alguma coisa de ética, que é ético, não é ético, fulano foi ético, não foi ético, o que te lembra? Sobre o quê? Conduta, comportamento, o que mais?
idoneidade. O que mais? Coerência, né? Coerência. Caráter. E regra, né? Regramento. Honestidade. Regramento. Regras. O que mais? Bem, vamos botar aqui porque tem um leque de coisas aí, né? Que a gente pode falar. Mas vê bem, quando eu falo de ética no mundo secular, eu estou falando disso tudo aqui. Quando eu falo de ética cristã, eu não sei para você, mas há um peso maior sobre isso tudo aqui. Porque aí eu estou falando de uma escolha que eu fiz, de ser um discípulo de Cristo. Porque aí eu não estou indo só como um cidadão comum que tem que ser honesto, que tem que ser idôneo, que tem que ter um bom comportamento, que tem que ter uma boa conduta. Eu estou falando de um crente que tem que ter isso aqui. Então, para mim, eu vou botar um sinalzinho de mais aqui e uma reticência, porque é uma responsabilidade ainda maior. Eu venho de um tempo, e muitos aqui, que falavam que fulano é crente. Qual a ideia que você tinha? Posso confiar. Posso confiar. Posso confiar. É uma pessoa diferente, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta. Quem tem comércio, eu posso vender. Não é assim? Hoje não funciona muito assim, né? Eu trabalho com vendas. Eu trabalho com vendas, então eu rodo com muito cliente. Eu trabalho numa escola, no setor público. Quem é professor, às vezes, e eu vou falar baixo, é a pessoa que dá mais problemas, é a que dá mais dificuldade. Né? Então, o vizinho, quantas vezes o vizinho, e que é para ser uma bênção, não é uma bênção para você, mas é um cara da igreja, que pega a Bíblia e vem domingo para a igreja. E aí? Então, para mim, qual a grande questão desse tema, nesse tempo? Que a gente não precisa, e nós falamos isso numa lição, às vezes nós estamos muito preocupados em saber da Bíblia. Saber da Bíblia. Estudar a Bíblia, ler Bíblia, saber as histórias da Bíblia, fazer acontecer. Só que Deus não quer que a gente só saiba. Deus quer que a gente seja um crente fiel. Seja uma pessoa honesta, idônea, correta. O ser é muito mais importante do que o saber. Porque ninguém vive, olha bem, a vida cristã não é uma vida de teoria. Na faculdade, você vai lá, sentou nos bancos universitários, você aprendeu, chegou na empresa, você vai fazer o quê? Praticar. Vai praticar tudo? Não, você vai usar lá. Quem é engenheiro vai engenheiro, quem é medicina é medicina. Na vida cristã não é assim. A vida cristã, ela é feita do todo. Não dá para ser compartimentado. Não dá para ser um cristão em algum momento. Não dá para usar só numa área da vida. Não, eu sou um excelente crente na minha casa. Não, eu sou um excelente crente no trabalho. Não, é cristão em tempo integral. Então, há uma palavra que eu queria acrescentar aqui que se chama integridade. Preste atenção, integridade é o que mesmo? É quando você é o todo. Você é aqui, você é em casa, você é na igreja, você é no trabalho. Né? Caráter, nós falamos um dia aqui, é aquilo que você é quando você está sozinho. Aí você é você, o seu caráter. E isso precisa ser moldado quando? Na nossa conversão. Porque senão, não há como um novo homem com caráter velho. Quando há conversão, o que muda dentro de nós? Primeira coisa, mente e coração. É o que define o nosso caráter. Né? Então, eu hoje de manhã ouvi uma devocional. Eu queria começar, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Pega a sua Bíblia aí. Eu queria ler. Começar lendo, não é um texto que está na revista, mas eu achei interessante trazer para a gente começar. 1 Timóteo 4, 12.
Alguém deve até saber de cor nesse texto, né? 1 Timóteo 4,12. Todo mundo sabe, ainda hoje em algumas culturas, há uma valorização muito grande do ancião, né? E antigamente, na história antiga, isso muito mais. A valorização do ancião. Em alguns países da África, ainda existe essa valorização em que eles chamam de tradução oral. É quando o ancião é que vai determinar a palavra, vai determinar as regras. Isso a gente vê nas tribos indígenas, né? Os mais velhos é que são os líderes, é que são os conselheiros. E esse texto ele vai falar sobre a questão da mocidade. A mocidade aqui está dizendo em relação à questão da idade aos 40 anos. Né? Mas que quando chega a maior idade, mais velho um pouco, ele tem mais experiência, então ele tem mais o poder da fala. Quem pode ler para mim? 1 Timóteo 4,12. Eu acho que vai definir um pouco, e tem uma palavra aí que vai me chamar a atenção nesse versículo. Vamos lá, pode ler. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Sim. Tem outra versão? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-se padrão. Padrão. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos padrão. Para quem? Para os daqui de dentro e para os de fora. Não é só aqui dentro e nem é só lá fora. Na palavra. E aí, esse padrão ele tem que ser como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Lembra que nós estudamos uma lição, quando a gente falou de 1 Coríntios 13, que o amor, ele está acima de tudo, na vida cristã? Tudo, o ingrediente principal é o amor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, ele vai usar uma linguagem até exagerada, né? Ele pode queimar o corpo dele, dar a vida dele, fazer muita coisa lá. E no final ele vai dizer, se não tiver amor, de nada se aproveitará. Lembra? Nós estudamos sobre isso. O padrão, ele precisa ser onde? Na palavra e no procedimento. O que é isso aqui? Na nossa... como é que fala lá na questão da nossa denominação? Nos princípios da nossa denominação, a Bíblia é a nossa regra. Regra de quê? Fé e prática. Não tem como caminhar separado. Sabe por quê? Porque senão o nosso discurso fica vazio. Ou eu vou ser teórico demais e não vou ter conteúdo, ou não vou ter prática, ou eu vou ser excelente no comportamento sem conteúdo. É muito comum você ouvir assim, a Bíblia diz. Isso. A Bíblia diz, mas eu... É isso aí. Então, qual é o desafio nosso aqui a cada semana? É nos tornarmos mais parecidos com Cristo. No decorrer da lição aí, eu disse que nós fomos criados por Deus, recebemos uma missão, né? E essa missão é para que nós cheguemos ao céu. Lembra disso? E aí, qual é a nossa missão aqui nesse tempo que nós vamos estar aqui? Nessa linha do tempo? Qual é a nossa missão? Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Testemunhar do Senhor. Levar Cristo às pessoas. Obedecer o ID. Isso. Ó, vou botar aqui, fica mais fácil deles. O ID. Levar as pessoas para onde? Ao céu. Ao céu. Essa é a nossa missão. Ele nos criou e Ele nos comprou. Que Jesus veio. E aí, qual é a nossa missão? Levar Cristo às pessoas. Como que eu levo Cristo às pessoas? Como que eu levo alguma coisa para alguém? Primeiro eu tenho que ter isso para eu levar. Zé Augusto, a secretária da igreja postou no Instagram que nós temos cada dia sermos mais parecidos com Cristo. E eu tenho uma amiga que tem 87 anos, é uma bênção. Ela fala de Jesus dentro do supermercado, onde ela vai. E ela já deu, mas assim, muitos a perder de vista. Ela teve 3 casas de menino de rua, criava 100 meninos em cada casa.
ela trabalha demais para o Senhor. E eu aprendi com ela, toda semana ela falava, temos que viver Jesus. Aí eu vi a secretária da igreja colocar, temos que viver Jesus no dia a dia. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso aí. Né? Olha bem. Pode, claro. Pode sim. As pessoas, e aí eu vou falar no geral, os de dentro e os de fora. Tem 40. Tá aqui. Fechar aí. Tem que fechar aí. As pessoas, elas vão se impressionar, não é com o que a gente fala. Elas vão se impressionar com o que a gente demonstra e vive. Isso vai ser a partir da nossa casa. As pessoas, elas vão ficar impressionadas. Como que aquela família vive? Como que aquele moço trata a esposa, os filhos, ou a esposa. Então, isso é um fato. Porque senão, olha bem, a gente precisa ter um cuidado, porque o chamado é para sermos o quê? Paulo está falando a Timóteo aí, que nós precisamos ser padrão. Existe uma regra. E aí, o que nós temos estudado direto aqui a cada domingo? O que a Bíblia vai traçar? E aí nós falamos que, a princípio, foram os mandamentos. E depois, eu disse que os mandamentos era a teoria daquilo que devemos fazer. Jesus vem e ele vai tornar essa teoria a prática disso. Por isso que ele é o nosso modelo. Então, quando a gente fala, e aí esses mandamentos, quando eles foram escritos lá por Moisés, vocês acham que a gente permanece naquele mesmo contexto e proporção da palavra, ou isso aumentou no decorrer do tempo? O que você acha? Quando eu falo, por exemplo, hoje, nós vamos estar falando sobre levar uma vida pura, e a revista vai destacar sobre adultério, porque nós temos falado sobre os mandamentos. Um tempo atrás nós falamos sobre honrar os pais. Você acha que num tempo em que a gente está vivendo aí a explosão das redes sociais, quando eu falo, por exemplo, em não adulterar, o que seria adulterar naquela época? A Thelma, ele enviou para a gente um curso que a gente fez online um dia desse, pastor Lécio Dorcas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu já vi ao vivo ele várias vezes, na segunda de canteria, mas ela mandou para a gente fez esse curso. E ele falou o seguinte: é muito importante, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente saber o contexto do texto. Então, por exemplo, quando algumas passagens bíblicas, e aí a gente vai usar o termo da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, havia um contexto daquelas igrejas. Elas estavam inseridas num contexto social, político, econômico, que talvez não seja o mesmo contexto hoje, mas o princípio aplicado lá é o mesmo hoje, mas o contexto é outro. Então, quando naquela época adulterar, o que era adulterar naquela época? Quando Moisés escreveu, não adulterarás, o que você acha que era adulterar? Adorar outros deuses. O simples fato de adorar outros deuses. Adorar, vamos chegar nesse ponto aí. Mas seria o quê? O ato em si era adulterar. Hoje, adulterar no sentido mais amplo ou permanece nesse mesmo sentido? Mais amplo. Muito mais amplo. A pornografia tomou conta das redes sociais. A rede social estimula demais a aparência, estimula a questão como é que vai dizer, da sensualidade, não é assim? Então, o adulterar naquela época, eu não quero minimizar a palavra, não é isso, mas era um ato em si. Hoje não, você está em casa, está sozinho, e você pode adulterar. E aí a gente vai ler alguns textos agora falando sobre isso, mas eu queria ampliar um pouco esse texto, e aí é o que Marlos colocou. O que seria adulterar? Nós que somos chamados com uma missão. E eu não quero ficar só no texto em si, no caso da traição do homem, né, da questão relacional aí. Eu quero ampliar esse tema um pouco, para a gente conversar um pouco sobre isso.
né? O que isso nos remete hoje? O que isso tem a ver com a gente hoje? E aí, eu queria que você abrisse em Êxodo 20:14, outro irmão, Deuteronômio 5:18. Outro irmão, Mateus, Milagre, você, Mateus 5:27-32. Deuteronômio 20:14, quem? Pode ler. Não adulterarás. Ponto. Então é o mandamento. Deuteronômio 5:18. Não adulterarás. Ponto. O mandamento. Agora, quando chegamos lá no Novo Testamento, Mateus 5:27-32, a gente vai ver uma palavra que eu quero que vocês descubram que palavra é essa, que me chamou muita atenção aqui nesse texto. Pode ler, bem alto. 27. 5:27-32. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Então, olha bem, nós vamos nos ater ao versículo 28. O que diz o versículo 28? Qualquer um que olhar para uma mulher, desejá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Sim. Você acha? O texto começa dizendo que ouviste o que foi dito aos antigos. Aí o que vai dizer? Não adulterarás. E ponto. Ela não adulterará. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com o quê? Intenção. Tá, então olha esse versículo aí, qual palavra chamou a atenção da gente? Você acha que no Novo Testamento o tema já ampliou? Ou não? Sim. O tema nega que ampliou, né? A princípio era o quê? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: olha bem, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção, eu até anotei aqui, o que é intenção? É aquilo que está aqui dentro, que ninguém sabe, mas que está aqui no coração e está aqui, né? E aí, quem conhece a gente mais do que a gente mesmo? O próprio Deus. Então o negócio foi muito além do que aquilo que foi dito aos antigos lá, pastor. Pode falar bem alto, tá? O irmão disse que o Antigo Testamento é diferente e o Novo Testamento amplia. Tá? Sim. A questão é a seguinte: inclusive os apóstolos tinham um pensamento nos judeus, eles não pensavam nos gentios. Uhum. E Jesus tinha um pensamento no todo. Sim. Ele veio para todo mundo, para todos, e o judeu não aceitava isso. Ele não aceitava, ele achava que o gentio era imundo, que não merecia nada. Verdade? Uhum. Então, aí por isso que Jesus propositalmente ele faz essa abertura. Não fique só no judaísmo. Pense no todo. Sim. Essa é a preocupação A de salvação para todos. Interessante. O irmão falou aí do comportamento. E também tem obediência, colocar em prática. Né? O Sermão do Monte é justamente isso. Jesus vai abordar várias situações. Ele vai falar do casamento, ele vai falar do jejum, ele vai falar do caminho, ele vai abordar vários assuntos. Mas quando chega lá no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte:
todos aqueles que ouvem, né, estas palavras. Quer dizer, o sermão foi longo, nós calculamos quanto tempo demorou o sermão, mas foi um sermão longo, né? Começou de manhã e acabou à tarde, foi um sermão longo. E as pratica. Então não adianta você ter conhecimento se você não praticar. E é difícil, eu não vou dizer para o irmão que é fácil, né? É muito difícil. Principalmente se a pessoa se diz crente, né, e não tem a consciência do que é ser crente. Há um livro que eu terminei de ler, estou começando a saber de ler, ele fala a primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra do Evangelho. Ele vai falar o que João o Batista pregou, né? Que Jesus, o Cristo, pregou e que os apóstolos também pregou. Que é uma palavra-chave para tudo isso, que é arrependimento. Porque o verdadeiro crente, se ele não se arrependeu, ele não é crente. Ele diz, eu costumo fazer uma diferença entre você tomar uma decisão e se arrepender. Às vezes você toma uma decisão, aí eu a partir de hoje, né? Mas no fundo, é a questão. Saiu da dentro da igreja, acabou. Ele volta, é verdade. dá uma recaída, é verdade? Agora, se ele arrependeu, eu falo muito isso e às vezes, mas isso não existe, mas não existe. É muito difícil hoje. Antigamente, quando o pastor terminava de pregar, ele fazia um apelo. E eu vi muitas vezes, não foi uma vez, muitas pessoas vindo com lágrimas, chorando à frente. Eu muitas vezes fui atender as pessoas, quando eu estava lá no Cruzado, no mundo todo, eu olhei as pessoas, e elas estavam chorando, eram lágrimas. Então ela dizia, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso. Então, outra pessoa que estava com conhecimento verdadeiro, que ela agora passou pelo arrependimento, ela nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então é muito mais fácil praticar. Se não houver isso na vida, não adianta. Não adianta. Se você não se arrepender, você vai recair. Eu fico preocupado com essa Olha questão. bem, o pastor está falando uma questão, e a gente falou isso aqui há uns domingos atrás. Preste atenção. A amplitude do mandamento está posta. O princípio é o mesmo. O princípio bíblico ele não muda de época para época. Preste atenção. A cultura muda, o ambiente político, social, econômico muda, a questão cultural muda. O princípio bíblico não muda. Então, cuidado, porque a gente pode ser convencido, entender o Evangelho. Eu entendi, tomei a decisão de querer caminhar aqui, ok. Da mesma forma que o cara que toma a decisão de ser um vegano, ele entendeu que vai ser melhor para ele. Agora, na vida cristã, nós precisamos de conversão. Conversão muda tudo isso aqui na vida de qualquer pessoa. Caráter, tudo, conduta. Por que Paulo vai dizer lá que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, esquecer das, não é assim? Aí a palavra vai dizer, esquecendo das coisas para trás, fica, eu prossigo para o alvo. Porque o que era velho ficou para trás, morreu. O velho homem, aquele que vivia do jeitinho brasileiro, não tem o jeitinho brasileiro? Conhece o brasileiro que não faz o jeitinho? Não tem isso dito popular aí? O jeitinho brasileiro? Muita gente vive desse jeitinho brasileiro. E eu não estou aqui dizendo, no tema vida pura, que nós vamos ser aqui, nós somos os justos, somos os puros. Não. Nós somos humanos, enquanto carnais, pecamos. Pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos no agir. Mas qual é a nossa luta aqui? Lembra da escadinha que eu fiz uma vez? Que se chama santidade? Cada dia um degrau, cada período um crescimento. O nome disso é maturidade. Então nós sabemos da nossa estrutura e Deus conhece a nossa estrutura, mas Deus conhece o nosso coração. Se ele se arrependeu do que fez
e aí hoje eu me arrependi, voltei, amanhã eu faço de novo. Poxa, eu fiquei chateado, vou lá com meu joelho no chão, peço perdão a Deus de novo. E a vida cristã é feita disso, né? O pastor falou uma coisa importante, e você também falou, Zé, que é assim, que é o princípio. Então, você tem um princípio, você tem um alicerce, e o Novo Testamento ele ampliou. E isso é muito importante, porque se o princípio é correto, você pode ampliar o quanto você quiser, e o alvo nunca vai deixar de ser alcançado. Sim. Então, às vezes, tem essa noção de não olhar o princípio, né? Ampliou, mas é isso. Não, mas o alvo continua sendo o mesmo, por mais que tenha uma abrangência ou que se amplifique isso. Se o princípio fosse equivocado, qualquer amplificação disso seria um problema. Mas no caso da palavra, não é. Ele sempre vai atingir o mesmo alvo. E a questão do arrependimento, ela eu considero fundamental, porque a gente vive um tempo que para viver uma vida pura, você precisa se arrepender, mas você precisa escutar a palavra. E hoje em dia o ser humano, ele parece que foi educado ou está condicionado a não escutar. E se ele não escuta, né, e eu digo isso, né, não é ouvir a palavra, né, não é estar com o ouvido funcionando, mas é estar com a mente aberta a escutar. Eu me lembro que há uns anos atrás, no começo da minha vida acadêmica, eu fui entregar um trabalho acadêmico. E aí o professor falou para mim, olha, tá muito ruim. Tá muito ruim. Só que eu tinha me esforçado muito para fazer aquilo. Mas ele falou, tá muito ruim. Eu falei, professor, mas o que está ruim? Ele falou, tudo, está tudo ruim. E aí eu escutei o que ele falou. Na hora eu me decepcionei pelo esforço que eu fiz, que foi grande, para ter entregue algo de tão pouco valor. Mas ele falou isso. Eu fui para casa, né, e passei um tempo e comecei a olhar aquilo. E olhei, realmente, está ruim. E está tudo muito ruim mesmo, para algo que é necessário. Os anos se passaram e depois eu encontrei com esse professor num congresso, palestrando lado a lado com ele, não mais como aluno, mas como professor junto com ele. Eu falei, poxa professor, o senhor lembra aquele dia que o senhor falou que o trabalho que eu tinha entregado estava tudo muito ruim? Eu lembro. Eu falei, o senhor tinha plena razão. E aí ele falou assim, olha, na hora até magoei você, mas eu fiz você crescer. Então, às vezes, a palavra vai nos confrontar e não vai trazer uma certa decepção com a nossa expectativa humana, mas ela nos fará crescer para uma vida pura. Sim. Então, na vida cristã, eu acho que o desafio, cada ano que passa, é maior, porque, eu vou usar um termo aqui, não sei se seria apropriado, mas para os irmãos entenderem. As ações externas, os assédios externos nesse ser humano que sou eu, que é você, são muito grandes. E vai aprimorando e se ampliando na sua ação. E aí você, quando é errado, Zé, quando a amplificação é errada e que se distancia, você não vê o alvo do que é errado, porque quando o errado se amplifica e você não sabe o princípio daquele alvo, você se dispersa e você se perde. Fica mais fácil te enganar. Mas sabe qual é a estratégia do diabo? Olhe diferente. Não é assim? Não, isso aí foi lá. Aí, pastor, é exatamente aqui. O senhor tocou no ponto. O alvo está posto. Independente de que época eu estou, na antiguidade, idade contemporânea, idade média, independente do contexto que eu estou, o alvo está posto. O princípio está posto. A obediência é o elemento fundamental, junto com o arrependimento. Que a obediência vai levar ao arrependimento. O arrependimento leva a obediência. Né, Marcão? Em se tratar de arrependimento, é interessante que hoje o nosso conceito de arrependimento a gente deixa uma das partes de lado. E arrepender-se é deixar de fazer. Porém, biblicamente falando e teoricamente falando também, arrependimento também traz
caminho totalmente oposto. Isso aí. É o comando que era dado aos Isso aí. exércitos antigos. Em se tratar disso, biblicamente falando, se você observar a passagem que Zaqueu encontra com Jesus, ele roubava o seu próprio povo. E quando ele se arrepende, que ele tem um encontro genuíno com Jesus, ele passa a dar 4 vezes mais valia que este prejuízo. Se olhar também a passagem de Paulo e Silas, quando eles vão presos, o centurião que os prendeu, o soldado romano que prendeu ele, se arrependeu porque através de Paulo e Silas teve um encontro com Jesus, e quando ele tem esse encontro com Jesus, ele passa a não mais açoitar e passa a curar as feridas. Então arrependimento não é simplesmente deixar de fazer, mas fazer o caminho totalmente oposto. O que nos leva a pensar que, será que eu tenho me arrependido verdadeiramente? E às vezes eu fico perto do pecado e perto do novo. Então eu não estou, eu só deixei de fazer, eu não estou fazendo o caminho. A Bíblia, ela vai traçar de A a Z, eu vou usar conselhos, né, bíblicos. Então, o que a Bíblia traz de conselhos para nós em relação a uma vida comportamental? O que a Bíblia traz de comportamento para a gente? Vamos lá, não adulterarás, não matarás, não furtarás, fugir da aparência do mal, não é nem do mal, é da aparência do mal. Aquilo que você alimenta dentro de você é aquilo que vai florescer. Se é adultério, adultério. Se é arrogância, é arrogância. Se é maldade, é maldade. Se é mentira, é mentira. Se é engano, é engano. Se é ser ladrão, sei lá. Nós humanos, a nossa característica humana, ela é péssima, né? Eu enquanto humano, o que se aproveita em mim? O que eu fiz para que Deus olhasse, Jesus olhasse para mim e me salvasse? Eu tenho algum merecimento nisso? Humanamente falando, a minha estrutura ela é carnal, mas eu me torno um novo homem quando Cristo vive em mim. Aí eu já não sou mais desse mundo, eu já sou um cidadão do outro mundo. Eu estou passando um período aqui. E aí eu gosto dessa ideia aqui da linha do tempo, né, que a gente trabalha lá em história, na escola. Nesse tempo aqui, o Brasil hoje tem em média uma expectativa de vida de 75 anos de idade. Em relação à eternidade, o que é 75 anos? Em relação à eternidade, o que é 75 anos? Não é nada. Mesmo o Canadá, que tem uma expectativa de vida de 98 anos, Japão, o país com o maior número de centenários, o que isso significa diante da eternidade? E sabe o que acontece, irmãos? A gente se perde exatamente nesse pequeno tempo de vida que a gente tem. Porque a gente quer adquirir, juntar, a gente quer ser avarento, quer guardar, quer ter poder, quer fazer, porque a gente acha que tem o controle de tudo. Vocês estão vivendo comigo a experiência que eu estou vivendo com o meu irmão lá e tal, o meu irmão ligado em 220. E aí veio um acidente de moto que botou ele 40 dias na UTI em coma. Que agora vai fazer 90 dias lá, que a gente está em casa já, numa cadeira de roda, variando, fala um monte de coisa que não tem nada a ver, comida pela sonda, uma pessoa extremamente ativa. Deus foi lá e fez o quê? Para aqui, ó. Para aqui. Aí a funcionária dele me dizendo que no dia anterior, ele falou assim, não, mas eu não posso ir em casa almoçar, não, porque eu não posso sair daqui. Ele tem mercado, padaria, eu não posso sair daqui. Aí eu olhei para ela e pensei, agora ele saiu. Não saiu meia hora para almoçar, não. Saiu 90 dias. Então Deus é que tem o controle de tudo. A gente acha que tem o controle das coisas. Se a gente parar para pensar que o nosso tempo de vida aqui é muito pequeno para a gente perder com coisas que vão ficar, a gente aproveitaria mais esse mundo, esse tempo, valorizando coisas que nos levariam ao céu. Só um minutinho, pastor. Irmão Paulo. Eu vou falar um versículo aí. Fala bem alto. Para deixar com a gente aqui, né? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E também falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. E a Bíblia fala mais sobre isso, a Bíblia sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí nós vemos exemplos, não citou ali, Zaqueu, tem Mateus também, houve arrependimento. Mas tem 2 exemplos que a gente não vê arrependimento na Bíblia.
não sei quem está assistindo essa série de Rei Saul, Rei Davi. Sim. Davi não está se arrependendo, tanto é que Deus está preparando, Davi não, Saul. Deus está preparando Davi para o lugar dele. Depende do povo agora, né? Se aceitado ou não. A gente está vivendo com essa situação parecida, deixa para lá de outra coisa. Né? Sim, é verdade. E Salomão, no final do reinado dele, deixou de servir o nosso Deus vivo e poderoso para servir o Deus da mulher que ele arrumou. Sim. Aí, ó. Mas nós somos humanos e esse risco quem corre? Todos. Todos nós. Eu vi uma reportagem com o Oscar, não sei se você lembra dele, jogador de basquete. Não é da minha época, não. Não. Aí Lembro sim. Cabelo branco não nega, né? entendeu? Mas ele fala justamente sobre isso. Ele estava nos Estados Unidos, férias com a família, dentro da piscina ele passou mal. Sentiu mal, foi ao médico e descobriu que estava com um tumor na cabeça. Diz que ele saiu dali do consultório médico, veio para casa e disse assim, a partir de hoje eu quero saber mais do meu futuro, vou gastar tudo que eu tenho, vou aproveitar a minha vida. É o pensamento dele. Porque ele estava preso nos bens. E às vezes Deus faz isso também. Você está preso com os bens. Hoje nós olhamos muito para as coisas. Nós olhamos para a pessoa e olhamos para o bem que ela tem. Olha o carro dela, olha a casa dela. Entendeu? Então o apóstolo Paulo ele diz, a meu dia, a consertar, senão ninguém. Se ele viver Na abundância. também. Isso aí. Já percebeu que nós estamos coisificando pessoas e humanizando coisas? Já perceberam isso? Coisas estão tendo valor de pessoas. E animais também. Pessoas estão tendo valor de coisas. Sabe por quê? Porque primeiro é para quem? Para mim. Depois, para mim. E depois, para mim também. Então eu brigo pelo poder, eu brigo pelo que eu quero, porque a minha intenção, a minha motivação. Quando eu falei da intenção, lá naquele texto, é porque Deus nos conhece, por dentro e por fora. Então, quando a gente fala de convertido, de arrependimento, de obediência, quando alguém aceita Cristo, muda tudo isso aqui. Muda os conceitos, muda os valores, muda o caráter, né? Muda os princípios. Aquele que roubava, nós lemos aqui um dia desse, não rouba mais. Mudança de atitude. Peraí, mas eu converti, aceitei a Cristo e continuei sendo o mesmo, Zé? Não combina. Não encaixa nesse quebra-cabeça. Essa questão do convencido e do convertido, isso é uma realidade que nós vivemos dentro das igrejas. No mundo atual, tá? E a Bíblia orienta que o joio e o trigo é necessário que eles convivam, né? Que estejam no mesmo lugar. Então nós estamos dentro desse contexto aí e devemos também ter esse olhar para o convencido que está aqui. Porque ele ainda precisa ser bom, né? É verdade. Então eu até grifei essa frase que a revista trouxe assim, ó. Não é o conhecimento ou desconhecimento do mandamento bíblico, que claramente diz, não adulterarás. Não é apenas o conhecimento disso, mas o seu cumprimento em nossa vida. Ou seja, não é só a teoria que tem que fazer valer na minha vida. Ah, eu sou crente há 30 anos, há 40 anos, sou filho de crente, sou filho de pastor e tal, sei a Bíblia toda, leio a Bíblia toda. E aí, é a prática disso. Uma vez, encontrei um irmão de outra igreja, já tinha um tempo que eu não via, e um tempo atrás a gente tinha tido contato. Quando eu encontrei, ele chegou para mim, eu falei, se ele está lá na sua igreja? Ainda não estou lá, não, já estou. Fiquei 1 ano em casa. Aí, 1 ano em casa, vírgula. Olha, mas eu li a Bíblia 5 vezes, li não sei quantos livros, fiz não sei o quê. Caraca, esse cara, é isso que Deus quer, será? Será que é isso? Será que a quantidade de vezes que eu li a Bíblia, ler a Bíblia o tempo todo e ficar naquele cumprimento da regra, mas o que isso faz diferença na minha vida prática? Se não faz, e qual o nome dessa prática aqui? Testemunho.
Mas isso aí é coisa que os católicos têm. Sim. Eu falo isso porque Sim. eu estudei no seminário de padre. Né? Você vê o mosteiro de São Bento. Os monges estão lá dentro. 24 horas. Tá? Lei. Tá? O mosteiro está ali, né? O ritual está lá. Ele fazia tudo de casa. Ele era catedral, falava 5 idiomas, era um gênio. Andava de cabeça baixa, viveu anos no mosteiro. Então a separação, a santificação, a pessoa tem que separar. Eu estudo. As freiras também são assim. Eu estudei na faculdade, na minha turma tinha uma freira. E era uma pessoa fantástica, extremamente educada, abandonou tudo, largou a família, largou tudo para viver no convento. Uma pessoa fantástica. Mas será que Deus quer? Será que é o espaço físico que vai determinar a minha santidade? Será que é o meu comportamento humano? Estou falando do comportamento humano que vai determinar o meu grau de santidade? Gente, vida cristã vai muito além daquilo que a gente fala. Vida cristã é o que você vive, é o que você faz. As pessoas te conhecem pelo quê? Isso vale pensar. Vale pensar. Eu falei para a Ceciane, a menina que outro dia sentou do meu lado na igreja, e disse que estava procurando Deus. E eu tenho falado com ela de todos os dias, porque é uma pessoa que operou câncer, estava com depressão, síndrome de pânico, ela mora 3 ruas aqui da igreja. E é um trabalho constante, né? O pastor Fábio falou, precisa acompanhar o tempo todo, porque é difícil. Mas eu falei para ela, sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Eu vi alguém que escreveu, não sei quem. E eu falo isso todo dia para ela. Aí ela fala, amiga, eu estou me esforçando. E era uma pessoa que estava com a vida assim, olha, desse jeito. E daqui a pouco eu liguei para ela, antes de falei, já estou na igreja, 8h30. Aí ela falou, hoje está pintando a minha casa. A casa dela estava destruída, 4 cachorros, a vida dela estava um caos. A mãe morando na parte de cima com depressão. Ela pegou 5 cachorros de rua para cuidar. Então, uma vida totalmente destruída. Ela perdeu o pai com câncer com 30 e poucos anos. Então, aquilo ficou um trauma na mãe dela, que a vida foi abafada. Então, é uma coisa terrível. E eu falo para ela, olha, onde Jesus Cristo passa, Ele passa transformando. E todo dia mandando um versículo e tudo. E a pessoa vai sendo limpa pela palavra de Deus. E ela fala, hoje já consegui. Às vezes vem um pensamento, né? Aí eu falo, bota a mão na cabeça e fala, pensa outra coisa agora, mente, em nome de Jesus. A minha netinha faz isso. Aí eu vou ensinando coisas simples para ela. E eu estou vendo o crescimento, a libertação que Deus vai dando. E ela, quando veio aqui no culto, ela ficou tão encantada com os hinos, que quando o pastor Fábio perguntou, quem quer entregar a vida a Jesus? Ela foi a primeira a levantar a mão. E é tão lindo ver essa mudança. Onde Jesus Cristo passa, Ele passa transformando. Com certeza. E a gente tem que obedecer, Zé Augusto, por amor. Né? Jesus Cristo, eu te obedeço por amor. Porque então, quem não obedece a Ele por amor, procura obedecer a palavra, se alimentar da palavra, é porque nunca conheceu, nunca viu. A gente está caminhando para esse ponto, né? Como que é bom quando Deus vai orientando, né? A gente vai falar exatamente disso, né? A importância da palavra e da oração nesse contexto da conversão. Só um minutinho. Gélio primeiro, peraí. Fala bem alto, tá, Gélio? Nós estamos numa época muito difícil, né? Não criou essa questão de trevas e tal. Mas o que a gente viu muito hoje vamos dizer assim, a conivência da igreja com a adultério. Porque eu, quando era pequeno, você deveria ser jovem, né? Mas eu era pequeno nessa época. Nem tinha nascido. Porque quando se tinha uma situação dessa, a pessoa era exortada assim, de forma muito rígida. Hoje em dia, as igrejas têm conhecimento disso. Aí a gente volta lá em 1 Coríntios, quando tinha aquele jovem lá que adulterava com a esposa do pai. E o Paulo falou, você sabia da situação e você não tomaram postura nenhuma em relação a isso. E o que acontece muito nas igrejas hoje, que o conhecimento dessa situação, mas não toma uma postura mais rígida. Isso impede aquela pessoa que tem uma dificuldade de mudar de direção,
de conversão e mudar sua direção de postura diante de uma situação dessa, porque você toma uma decisão dessa, você mostra uma verdade para ele, toma uma decisão rígida, você vai fortalecer ele a se consertar. Mas se você for conivente, aquilo vai cozinhando, vai Eu falo uma coisa, só um minutinho, vou deixar você falar. Eu falo uma coisa, a pior coisa que você pode ter do seu lado é alguém que sempre diga para você assim, ó, é a pior coisa do ser humano. Eu sei que Fabiana está indo num caminho que não é legal. Fabiana, você é 10. Fabiana, você é muito boa. É isso mesmo. Alexandre, você é fera. Alexandre, está todo errado. Você, cara, você é muito bom. Entendeu? O exemplo é horrível. O exemplo que o irmão deu em relação ao trabalho dele. Se o professor tomasse aquela decisão rígida com você ia apresentar um trabalho bom? Não ia. Entristeceu, e aí, mas só trazendo a prática disso, que eu já contei esse testemunho aqui uma vez, meu pai está com 87 anos. Aos 38, 40 anos, teve um boato na igreja que meu pai estava com uma pessoa da igreja. E isso não era verdade. Sabe quando que eu pude conversar com meu pai e ouvir isso dele? Agora, deve ter uns meses. Já se passaram aí 40 anos. Meu pai foi excluído da igreja por aqueles alto-falantes que ficavam do lado de fora, sem ser ouvido. Sem ser ouvido. Minha mãe, sem sabedoria na época, colaborou para isso. O que aconteceu com a minha família? Destruiu a família. Mas Deus é tão misericordioso que a gente conseguiu se reerguer, cada um no seu tempo, uma dificuldade tremenda, vivemos coisas horríveis. E esse pastor excluiu meu pai assim. Meu pai é temente a Deus. Eu chego lá e está praticamente cego agora. Ele fala de Cristo comigo, eu converso com ele, eu tenho muita preocupação com ele. Eu fiquei 12 anos sem falar com meu pai por conta disso. Então, esse pastor que hoje fez isso com meu pai, a esposa traiu ele também, o ministério dele acabou e ele vive o caos lá morando sozinho no apartamento hoje. Por que eu estou falando isso? A gente precisa ouvir as pessoas. As pessoas elas têm direito de se arrepender. E aí, eu quero abrir um parênteses. Sabe qual é o problema às vezes da igreja? Nós somos tão santos aqui dentro, são tão certinhos, que a gente não quer o pecador aqui dentro. O pecador é lá fora mesmo. De tão bom que a gente não quer ninguém aqui. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Há uma supervalorização do pecado do adultério. Estou falando em termos de punição. O cara pecou, pá, que isso? É um pecado. Você é mentiroso, peca também. Você matou o outro, peca também. Não estou falando aqui de minimizar pecado. Pecado é pecado. É atentar contra Deus. É não cumprir o propósito para que Deus te mandou. Eu estou contando o meu exemplo aqui, não é isso não, tá, irmãos? É para a gente entender e a gente não ter esse comportamento legalista de justiceiro. Porque senão a gente acaba fazendo tudo com tanta justiça que o amor fica do lado de fora. Aí sabe como que eu faço? Eu corrigi o cara que adulterou, mas eu matei ele ali, ó. Então eu não adultero, mas eu mato. Eu mato com palavra, eu mato com atitude. E isso a gente precisa ampliar também na nossa cabeça. Marcão. Não, eu ia falar sobre a prática, só para finalizar aí. Sim. A hora que você está falando. Em Tiago 1, versículo 22, ele diz que aquele que ouve os meus mandamentos e não os cumpre, semelhante é ao homem que olha a sua face no espelho. Sim. Quando sai da frente dele, se esquece. Sim, muito bem. Alguém me pediu a palavra aqui, eu esqueci. Pastor, falando em pastor, eu não aguento. Sim. Por que será? Porque eu faço 36 anos de ministério agora. Sim. No final do mês. Sim. Eu tenho 57 anos. Sim. Pastor, eu sempre trabalhei com casais. O pastor do Coelho de Magé, lá nós fazíamos encontros de casais. Sim. Temos 7 encontros de casais e 12 jovens. Eles não sabem, é sexta, sábado e domingo. Nesta sexta noite, domingo. Isso aí. E é pegado. Eu tive uma senhora, não vou falar o nome dela, mas ela mora
aqui pertinho de nós aí, pertinho de Rita Azul, assim, um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, fulano de tal fez isso. O irmão tem isso com isso, tá? E ela era uma pessoa que sofria com o marido, mas era para os hospitais. E ela foi para o gabinete. Ela falou assim, pastor, eu vim aqui pedir exclusão. Eu falei, mas por que manda pedir exclusão? Porque eu fiz isso, mas eu arrependi completamente, estou arrasada. Então eu comecei a trabalhar com ela. Trabalhei com ela um mês, trabalhando com ela. Ela não cantava mais no coro, ela não queria saber mais da igreja. Ela começou a voltar, reunir com as mulheres, começou a cantar outra vez. Ela se arrependeu, não foi escolhida. E hoje ela é uma crente, Jesus. Isso é está morando palmas. Então, a verdade é a seguinte, eu já falei para vocês, eu não estou criticando pastor. Sim. Nenhum pastor. Sim. Eu sou pastor. Sim. Hoje sentimos falta de pastores. Aquele que ora com você, aquele que te visita, aquele que te acompanha, aquele que vive com você. Né? Hoje, eu estou falando isso, irmão. Do que cuida das outras. Parece que porque Jesus disse a Pedro o seguinte, né? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é algo que você tem que levar você tem que trabalhar é cuidar. Cuidar da tua família. Isso aí. Então, o que está faltando hoje em muitas igrejas, as pessoas estão preocupadas com muitas questões e não preocupadas. Um tempo atrás, pastor, nós recebemos um casal e esse casal tinha vivido essa experiência do adultério. De imediato, o irmão chegou e já veio comunicar, disse, ó, conheço, passou por isso, fez isso, aconteceu isso e tal. Eu virei para esse irmão e falei assim, olha bem, ele resolveu com a esposa dele, com a igreja dele? Resolveu. Está tudo bem entre eles? Tá. O que a igreja tem com isso? Concorda? Se ele resolveu dentro de casa com a esposa dele, resolveu na igreja de onde ele era, a igreja que vai receber ele, se a esposa dele é uma crente, uma pessoa extremamente, sabe? Pessoa fantástica. Se eles se resolveram lá, eles se resolveram não. Eu entendo que a igreja vai entrar nas questões quando ela for solicitada ou necessária. Mas quem resolve o problema dentro da casa é o casal. Ali, né? Às vezes a pessoa não é nem da igreja, tá? O marido entra em acordo, conversa, dá certo depois. Imagina quem está na igreja, sabe que tem que perdoar. É verdade. Então, vamos lá pegar alguns textos que eu acho que vai esclarecer muita coisa pra gente aí. Posso falar? Pode, claro. Você está falando agora de vida cristã, de ser crente, essas coisas. Sim. No feriado agora, eu falei assim lá em casa, com a minha filha e com o meu marido, gente, vamos dar uma organizada na casa, vamos dar uma limpada, aproveitar que está todo mundo. Aí... Mas esse é o papel da mulher, né? Nós somos minoria que vamos ficar aqui. Era no Antigo Testamento, no Novo ampliou. Ah, é verdade. Ampliou. O Antigo Testamento era no Novo ampliou, né? Aí eu falei assim com a minha filha, eu já tinha faxinado a cozinha toda, só faltava limpar a geladeira por dentro. Eu tinha limpado o congelador e estava dando a hora de eu fazer almoço, colocar aqui nas coisas para a geladeira por dentro, eu deixo depois, no outro dia, ou de tarde, aí não deu, aí chegou o feriado, eu falei, vou pegar todo mundo agora em casa e cada um vai fazer um negócio. Elas são estrategistas, né? Aí eu coloquei a pequenininha de 7 anos, que ela é muito bagunceira, minha pedra do banheiro é preta. E ela faz uma bagunça com a pasta, falei, você vai arrumar o banheiro. Aí coloquei ela para lavar o banheiro, aí de 16 para limpar a geladeira, e eu falei pro meu marido assim, olha, você podia lavar o banheiro. Aí ele, você lava o banheiro? Eu falei, não sabe, aprende. Eu também não sabia, então tá todo mundo aqui aprendendo. Aí ele falou assim, sério, eu sou eletricista, não entendo nada de lavar banheiro. Eu falei, vem cá, que eu te ensino. É assim, assim, assim. Aí a minha filha, aí meu marido lavou o banheiro direitinho, minha filha. Aí de 16 foi limpar a geladeira, ela lavou as prateleiras, tudo, pegou o pano de prato. E na minha área de serviço, lá no fundo, ela pegou o pano de prato, colocou no chão para pôr as prateleiras para secar. E meu marido fala que eu sou muito ogra, assim, para chamar atenção, eu sou muito bruta. E eu falo, e eu falo com a cara.
Quando eu cheguei na cozinha, que eu vi o pano de prato no chão, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo. Eu fiz bem assim. Eu falei, não tô acreditando que eu tô vendo um pano de prato no chão. Ela falou pra minha mãe. Eu jogo de 8 porra na mãe. O cara assim, tranquilo, pra minha mãe. Eu falei, minha filha, pano de prato no chão. Aí meu marido, o que tem? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, pano de prato não fica no chão. Podia pôr na mesa, colocar os negócios na mesa. Aí assim, resumindo, eu falei, gente, ser crente dentro de casa também é difícil. Porque aí minha filha às vezes fala assim, mas você não é crente? Eu falei, mas Jesus também ficava bravo, porque ele também não chamou a atenção do pessoal lá vendendo as coisas na igreja. Não é? Não tem? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, Jesus me dá uma saída. Aí eu falei assim, mas olha só, minha filha, a vida também não é fácil pra fora, não. Você acha que quando você começa a trabalhar, se tiver um patrão e você fizer uma coisa errada, você acha que ele vai chegar assim, minha querida, excelentíssima senhora Emanuele, será que quando você puder, aí eu falo desse jeito, nesse tom, será assim, quando você puder, você pode acertar um negócio ali que você fez errado, assim, quando você puder. Sim. Minha filha, não é assim não. Eu falei, ó, eu tinha um chefe que eu dei um documento para uma pessoa que eu não sabia que eu não poderia dar. Gente, mas ele me descascou, mas ele brigou tanto comigo, tanto. Aí ele falou assim, agora eu vou lá no cliente fazer o quê? Você já deu o documento para ele, eu vou lá fazer o quê? Aí eu falei assim, desculpa, eu sabia que eu tinha que dar o documento. Aí ele falou assim, Célia, você tem que ser mais calma, mais tranquilo. Eu falei, Júlia, eu tô tentando, eu já melhorei bastante. Mas aí na minha outra igreja, minha pastora e meu pastor, eles chamavam a gente de filhão e filhona, filho e filho. Aí um dos nossos amigos foi lavar a cozinha, foi lavar o pano de prato na pia da cozinha. Aí ela, filho, filha, aí a pastora chegou na hora. Filho, não é na pia que lava o pano de chão. Aí ele, não. Aí meu marido, tava lá junto? Aí ele, sério, se fosse comigo, você acha que ia ser diferente? Eu falei, não, você ia lavar também. Aí eu falei assim, gente, mas não é possível que vocês são tão assim, sem noção. Eu falei, meu Deus, me dá graça, porque não é fácil. Francisco. Só para descontrair, olha o resultado que dá, mandar o marido fazer essas coisas aí. É isso. Por isso que a gente não faz. É melhor deixar elas fazerem. É melhor. Elas querem fazer. Elas têm jeito, sabe? Não, mas ele aprende fácil. Então vamos lá. O banheiro ficou bonitinho. Um irmão, abre aí, Mateus 12, 33 a 37. Outro irmão, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Outro irmão, Tiago 1, 12 a 15. Marcão, você que já está em Tiago aí. 1, 12 a 15. Alberto, Gênesis 39, 7 a 12. Silval, Provérbios 5, de 1 a 13. Leci, está com a Bíblia aí? Não, Olha bem, a culpa é do marido, César. É a culpa dele mesmo, que ele subiu. Alexandre, Provérbios 5, 14 a 23. Francisco, Romanos 7, 14 a 25. Podemos começar? Presta atenção em tudo que nós temos falado, Mateus 12, de 33 a 37. Presta atenção de tudo que a gente falou. Olha o que a palavra de Deus diz. Por que eu gosto de pegar no texto? Porque o texto por si só, ele é absoluto. Não é relativo. E a gente vive de um mundo muito relativo hoje, né? Peraí, mas não é por aí. Não, mas tem outra visão. Não, é o que a Bíblia diz. Então vamos lá, Mateus 12, 33 a 37. Você achou, Pedro? Alguém achou esse texto? Ou fazer árvore boa. Não, pode ler bem alto. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Preste atenção, o texto faz um paralelo. Observaram o paralelo? O paralelo é de quem com quem? Do bom e do mal. Do homem bom e do homem mau. Ambos terão suas, no final o texto vai dizer que ambos terão suas consequências. Então a árvore boa, ela dá bom fruto. Então para mim, um texto que é um texto chave na vida de qualquer crente, os frutos do Espírito, para mim é o termômetro de um crente. O que prevalece na sua vida? Fruto do Espírito ou fruto da carne? O que prevalece onde você está plantado? Fruto do Espírito, fruto da carne. E aí eu queria, pode ser um Beto, Gálatas 5, se não me engano 22, né pastor? Acho que é 5, 22. Lê depois aí para mim, Beto. O texto faz esse paralelo. Esse é um bom termômetro para mim e para você. Lá em casa nós temos trabalhado muito isso com as meninas e com a gente. Quando Deus vai dizer sobre Jó. Jó 1:1. O que Jó 1:1 diz? Havia um homem na terra de Uz, e esse homem era o quê? Justo. Mais o quê? Íntegro, reto. Algumas pessoas davam justo, temente a Deus, se desviava do mal. É exatamente esse caminho que nós precisamos. Então o negócio aparentou mal, não precisa ser mal. Você foge. Então seja reto, seja íntegro, seja justo, correto para as coisas, né? Você já achou, Beto? Pode ler para mim, por favor, Gálatas 5 aí. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, unanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E aí depois vai falar dos frutos da carne. Aonde tem o fruto da carne, o que tem? Aí você vai lá e vai. Então é um termômetro para a vida cristã. Mas vamos lá, o próximo irmão aí. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. O texto vai fazer também um paralelo. Só que o final desse texto me chamou, chega e me arrepia quando eu li esse texto. Ele vai dizer que nós somos o quê? Vai usar duas palavras aí que nós falamos aqui: justificação e santificação. Então vocês serão justificados, vocês serão santificados. E aí, essa estrutura carnal que existe ruim, ela vai ser transformada. Vida cristã é feita de mente e coração, não é só emoção, é razão. O Evangelho, ele é entendido. Esse entendimento é que traz a mudança do meu caráter e da minha vida, né? Então vamos lá, outro irmão é Tiago 1, 12 a 15, acho que é Marco, né Marco? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha que texto sério é esse. Seríssimo. Será que a gente fica culpando o diabo por tudo? Ou existem muitas coisas que são frutos da nossa escolha?
enquanto homens, humanos? Muita coisa é fruto da gente. E Tiago depois vai dizer por que há tanta confusão no meio de vocês. Por que há? Por causa dos interesses. E Tiago vai dizer outra palavra lá que eu esqueci agora, de cada um de vocês. Né? Então, o que a gente precisa estar atento? O que está dominando a minha mente e o meu coração? E aí fazer essa avaliação. Né? Deus, ele vai dar aprovação para que você seja o quê? Aprovado. Eu ouvi um exemplo legal esses dias. Quando o professor dá a prova para o aluno, o que ele faz? A gente fica quietinho, né? E a gente bota umas pegadinhas na prova para ele se ligar. Mas é para o crescimento dele no final. Aí você bota as pegadinhas lá na prova. E o professor, na hora da prova, fica quieto, não é assim? Ele aprendeu, na hora da prova ele fica quieto. Qual o desejo do professor no final para aquele aluno? Que ele seja aprovado. É a coisa mais interessante. Quando aquele aluno não é aprovado, é frustrante para a gente não gosta, fica triste. Como que Deus faz com a gente? Por que será que Deus nos prova? Para que sejamos aprovados, né? Para que Ele nos use, para que a gente amadureça. Às vezes é na provação que a gente vai amadurecer, não é? Hã? Parece, mas ele está conosco nas provas que a gente vive. E a coisa mais interessante, você passa na prova, mas você passa em paz. Você passa em paz. Aí é o Salmo 91, né? 1000 vão cair do seu lado, 10.000 e você está ali. Não vai ser atingido, porque o Senhor é com você. Mas aí, o que precisa para que isso aconteça? O foco tem que estar certo. Senão dá tudo errado, né? Então nós falamos muito isso aqui também. Nessa questão da vida cristã, o foco é fundamental. Se o foco está errado, tudo que você fizer vai estar errado, né? Então o foco tem que estar certo. Outro irmão aí, Gênesis 7, acho que é Alberto, de 39, de 7 a 12. É a história de quem? José. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, de tudo que tem deixa aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. O que José respondeu? Qual foi a resposta dele aí? Ele estava preocupado, não era só de cometer o ato em si, mas a palavra vai dizer que ele vai usar o termo pecar contra Deus. Não sei se alguém tem alguma outra versão aí. Como é que eu poderia pecar contra Deus? Aí é o temor ao Senhor. Por temer ao Senhor, a gente não faz muita coisa. E por temer ao Senhor, a gente faz muita coisa. Então, primeira coisa é temer ao Senhor. A história de José todo mundo conhece. José poderia ter agido ali de má fé com seu Senhor, humanamente falando. A mulher de Potifar, ela preparou todo o ambiente. Será que quando ele chegou lá, que não tinha nenhum dos empregados na casa e José está sozinho com ela, será que aquilo foi intencional ou não? Claro, mas José saiu num desespero tão grande que o que aconteceu? Até a capa ficou para trás. Isso diz muito para a gente, porque tamanha era a vontade de obedecer a Deus. Não era só de não pecar, mas era de temer, era o temor a Deus que fazia com que ele obedecesse, não só não trair ao seu Senhor, mas primeiramente a Deus. E o termo vai dizer exatamente isso. Fugir da aparência do Né? mal. Fugir da aparência do mal. Te pareceu mal? Foge. Né? Alguém
vem com você com conversas que não são legais, foge. Na rede social, tem algum site, tem alguma coisa, foge. Foge. Né? É melhor você ser bobo em algum momento para alguns do que ser um pecador e aí ter que dar conta a Deus depois do que você vai fazer. Né? Vamos lá, outro irmão, estamos acabando. Provérbios 5, de 1 a 13. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão se inclina ao teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o cinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não poderá a vereda da vida, não poderá a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis, não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvie da palavra da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não te deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos. Entre na casa do estrangeiro e gema no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem meus mestres inclinei o meu ouvido. Palavras de cuidados para nós. Eu vou falar, serve para todo mundo, né, em todas as profissões. Na nossa profissão de magistério, é muito perigoso hoje, assim. Antigamente, o professor tinha um contato muito grande com o aluno, né? De abraçar, de estar perto, de falar. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é da minha parte. Você tem que estar atento com o comportamento do outro também. Nós estamos falando aqui de um comportamento pessoal, meu. Mas eu quero chamar a sua atenção também para você avaliar o comportamento do outro. Então, por exemplo, eu dou prova. Minha turma de 8º ano esse ano são 38 alunos. E tem uma menina lá que ela tem um problema seríssimo com o pai dela, de rejeição. Isso foi essa semana. Ela meio que me afronta. Mas eu comecei assim, a princípio, chamar a atenção dela, mas não dava certo. Ela liga para a mãe vem para a escola, e a mãe dela é refém dela. E aí, eu falei assim, então não vou nem olhar para ela, porque já que tem esse problema, eu não olho para ela. E aí ela agora está indignada porque ela acha que eu ignoro ela. Aí ela chamou a mãe foi lá na escola essa semana, e eu senti nitidamente que o problema dela não é comigo. E ela, eu não suporto você, e não sei o que e tal. Já entendi, a mãe contou o problema do pai, mas ela é uma pessoa que eu não fico sozinho com ela em momento algum, em lugar nenhum. E aí, o que eu fiz nessa turma? Eu dou prova, eles vão saindo. Eu já dou prova na segunda aula para poder não ficar com ninguém na sala. Mas os 4 últimos ficam, ninguém sai. Para eu não ficar sozinho com ninguém. Isso eu estou falando, com certeza, na sua profissão, você também toma os seus cuidados aí. Mas isso é cuidado. Sabe aquela pessoa que vem com conversinha mole para você? Pode ser o vizinho, a vizinha, pode ser o colega. É assim que funciona. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Isso é cuidado. Isso é cuidado, né? Temos que estar atentos a isso. Provérbios 5, 14 a 23. Já estamos acabando, gente. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Estão observando o que a palavra está dizendo? Cuidado. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu,
andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Porque os caminhos do homem são perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Observaram as palavras de cuidado? Então não vai falar aqui só do adultério, vai falar do perverso também, né? Vai falar esse paralelo o tempo todo. A revista trouxe essa proposta. E eu queria ler exatamente para que a gente se atentasse a isso. Não é só a questão do adulterar em si, o adultério pontual lá, homem e mulher, né? Não é isso. Mas nós estamos ampliando isso para cuidados de postura, de fala, de comportamento que está dentro de quê? Da ética cristã. Tudo que a gente falou aqui diz respeito à ética cristã. Então a nossa palavra nessa manhã é que Deus nos abençoe, é que Deus nos dê força, nos oriente, né? Para que a gente caminhe numa direção no foco certo, mas com comportamento, com conduta, com integridade, principalmente palavra, procedimento, ser um padrão. Aquilo que Paulo falou lá para Timóteo. Seja padrão. A princípio para onde? Para dentro da sua casa, né? Como é que a sua filha vai escolher o marido? Ou o seu filho vai escolher a esposa? Quem será que ele tem de padrão dentro da casa dele? É o pai e a mãe. Então se ela escolhe alguém que é menos que o seu marido, não vai dar certo, né? Então isso é muito importante. E eu estou falando que agora é para nós enquanto pais. Nós somos pais, somos avós, então a gente precisa ter esse padrão. O padrão é Cristo em todo o ramo, né? Em todo o universo da nossa vida. Amém? Amém. Pastor Paulo diz, né? Agora já não vivo, mas Cristo vive. Mas ele completa. E a vida que vivo da carne, vivo na a vida dele se confundia. É verdade. A nossa vida, uma vez eu ouvi de um irmão assim: ah, mas eu sou crente, mas eu não sou bobo. Mais ou menos isso, né? Vê bem, o nosso padrão é um, né? É lógico que aí você não vai deixar ninguém também subir em cima de você, sapatear, não é isso. Mas você precisa ter um padrão, e no momento certo Deus vai fazendo as coisas se encaixarem, né? Isso é muito interessante. Rapidinho, vou falar até um pouco engraçado. Não tem criança aí não, né? Não. Pode falar. Pastor Planilha, vocês conheceram, não conheceu, né? Desse texto, desses dois versículos aqui, bebe água da tua cisterna e seja para ti só, então para seja bendito o manancial, a mulher de sua mocidade, né? Sim. Ele falou o seguinte: um irmão ou irmã pensa só em trair, não está traindo a Deus. Ele contou exemplo, agora é uma coisa engraçada, ele contou exemplo sobre a água da cisterna da mocidade. Ele falou que tinha um tio que se foi de largar a mulher dele, estava com muita ruga, estava muito velha, e procurou uma garotinha de 22 anos. Aí casou. Aí na hora de dormir, ele falou que o médico mandou ele tomar um Viagra. Aí ela falou: não, toma 3. Aí ela tomou 5. Morreu em cima da mulher. Mas acontece. Brincadeira, mas é verdade. Aconteceu isso. É verdade. Estou família. Você acha que o mundo aí fora, qual a influência que existe? É assim, né? Você precisa ser um cara, você precisa impressionar. Você não precisa ser uma pessoa honesta, correta, você precisa impressionar. É isso. Nós vamos orar e agradecer a Deus esse tempo, né? Pedir ao Senhor que nos abençoe. Maurício, você pode orar? Para nós estar no céu, santificados em vossos nomes. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Obrigado, Deus, por estar na tua casa. Senhor Deus, falar da tua palavra simplesmente. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça. De termos ainda a Bíblia em nossas mãos. Podermos, Senhor, debater em cima dela. Os seus ensinamentos, Senhor Deus, as suas correções. Que isso possa ficar gravado no coração de cada um. Senhor Deus, que possamos entender
lar, no nosso conforto. Muitas almas, Senhor Deus, cortadas, Senhor Deus, pelo teu sangue derramado na cruz. O inimigo está levando, Senhor Deus, por volta do nosso testemunho. Perdoa, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nossa vida. Cuida, Senhor Deus, da nossa vida. Guarda cada família aqui. Amém. Porque estamos juntos. Guarda, Senhor Deus, a cada homem, Senhor Deus. Cada homem. Porque somos salvos. Hoje, Senhor, para a destruição do nosso povo. Cuida, Senhor Deus, das mulheres, Senhor Deus, que cuida dos nossos filhos. Cuida, Senhor Deus, de nossas casas. Cuida, Senhor Deus, dos nossos filhos. Estão sendo, Senhor Deus, atacados, Senhor Deus, ferozmente. Muitos dos nossos, Senhor Deus, já estão se perdendo. Senhor Deus, dá essa sabedoria, nós pais e mães, para podermos nos contermos, Senhor Deus, essa onda, Senhor Deus, que vem sobre os nossos filhos. Cuida, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, porque precisamos urgentemente declararmos Cristo em nossas vidas definitivamente. Não mais, Senhor Deus, por meio dele. Não negociando, Senhor Deus, a nossa fé. Não negociando, Senhor Deus, o nosso caráter. E não negociando nossos filhos. Porque são bênçãos do Senhor. Cuida, Senhor Deus, de cada família. É a minha oração. Cuida, Senhor. Cuida, gente. Por favor. Possamos terminar a tua vontade. Possamos tirar o Espírito Santo cativo. Ele está cativo dentro de nós. Peço que nós possamos libertar o Espírito Santo para agir verdadeiramente na nossa família. Cuida de cada um, Pai, mais uma vez. Cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, um domingo abençoado, uma semana abençoada aí para nós.